seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Boa noite, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais um domingo, sempre digo isso, mais um domingo que eu posso fazer parte da sua vida, fazer parte da sua casa, como amigo, como pastor, como servo de Jesus, para poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Partir o pão nessa noite e podemos aprender do Senhor. Saiba que todas as vezes que eu faço isso, faço com grande temor e sei da grande responsabilidade que é usar esse canal aqui para compartilhar das Escrituras. Espero que nessa noite, mais uma vez, possamos ser edificados.
sei que já para mim foi muito desafiador e edificante buscar aquilo que eu vou falar nessa noite, compartilhar aqui. O Senhor já falou muito comigo, então esse é o caminho. Eu entendo que o caminho do discípulo ou do discipulado é esse, é aprender, e depois de aprender, tentar ensinar. E depois de aprender e ensinar, nosso maior desafio é viver. E nós estamos falando sobre isso, a vida cotidiana, o caminhar com Jesus no dia a dia. Quanto aquilo que nós sabemos, cremos, faz parte do nosso cotidiano. E mais uma vez nós vamos meditar hoje nos fatos que ocorreram com os discípulos de Jesus. Entre muitos fatos. O desafio para mim aqui é tentar apontar alguns aqui, mas existiram muitos fatos, muitas ocorrências do dia a dia dos discípulos de Jesus com o seu mestre, que realmente pode fazer parte da nossa vida e nos ensinam muito como é caminhar no dia a dia da vida, no caminho do discípulo. Hoje eu quero compartilhar um texto que está em Mateus capítulo 12, verso 1. Diz assim: num certo sábado, Jesus estava andando por entre alguns trigais. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher alguns grãos e comê-los. Os fariseus, vendo aquilo, disseram: olhe, seus discípulos estão violando o sábado. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu o pão da proposição, e lhes que era proibido, bem como seus companheiros, que era permitido apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na Torá, na lei, que no sábado os sacerdotes profanam o sábado, mas ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar há alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão do que sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Mais um fato, mais uma ocorrência do dia a dia dos discípulos com Jesus, e especialmente nesse capítulo aqui de Mateus 12, como eu li aqui, os discípulos estavam na sua peregrinação, no seu projeto, vamos dizer assim, missionário, de ir até as cidades, as localidades, junto com o mestre, e ali desenvolverem, o seu, não é seu projeto, mas implantar o reino de Deus com sinais, milagres, ensino, levando a boa nova do reino de Deus aonde eles iam. Nesse dia aqui era um sábado, e aqueles que têm o conhecimento da tradição ou da cultura ou da Torá, da lei, sabe que o sábado para o judeu é realmente um dia a ser guardado com todo o cuidado. E como de costume, dessa tradição, aqui um dia de sábado, os discípulos caminhando, e aqui chegaram num fato que eles estavam com fome, entraram num trigal e começaram a comer os cereais, comer o que podiam comer, estavam com fome. E os fariseus, os religiosos da época, essa classe de doutores da lei, dos religiosos da época, os judeus religiosos, que tinham toda essa questão de exercer o seu ofício, de ensinar a Torá, de cuidar da Torá, de zelar pela Torá, da lei de Moisés, e também de fiscalizar aqueles que não faziam, e de certa forma ser os juízes, os cuidadores, os zelosos do cumprimento da lei. Criticaram aquele ato dos discípulos de Jesus. Como chegaram para Jesus? Como teus discípulos, num dia de sábado, num dia sagrado, eles entram num trigal aqui,
e comem e se alimentam no sábado. Como eles podem profanar? Como você, Jesus, sendo um mestre da lei, você, Jesus, sendo um judeu, aquele que está ensinando a palavra, que ensina os teus discípulos a transgredirem o Shabat, o sábado, o dia do descanso. Nisso a gente vê a resposta de Jesus confrontando, né, esses zelos demasiados que eles tinham da religião, em detrimento ao cuidado humano. Como eu falei aqui, andar com Jesus no dia a dia é aprender com Ele em tudo. Nossa vida de aprendizado e discipulado com Jesus não é no culto, gente. Não é aqui, nesse momento apenas que você está me assistindo, ou nesse momento que você parou aqui para assistir esse vídeo. A gente acha que aprender de Deus, aprender com Deus, aprender aos pés de Jesus, é só no momento que você vai para o local apropriado, para um dia certo, fazendo o rito certo. Então, aprender com Jesus é ir no culto, é na igreja. Para muitos pode pensar assim, é isso. Nós temos aqui caminhado e pensado que aprender com Jesus é todos os dias. O culto para nós não é um dia marcado, uma hora marcada, um local marcado. A gente entende que o culto e a vida e o caminhar com Jesus é no dia a dia. Em todo momento nós estamos aprendendo com o Senhor. Em todos os momentos. Você pode pensar assim, mas não tem um pastor fazendo isso, não tem um líder fazendo isso para mim, não tem... se eu pudesse, pastor, muitos já falaram a mim, se eu pudesse andar com você 24 horas para você me ensinar ou para você me orientar, saiba que essa autoridade não foi dada a mim e nem a nenhum líder religioso. Essa autoridade, esse poder é dado, ou melhor, não é dado, ele é vamos dizer assim, feito, realizado pelo Espírito Santo. É Ele, nas Escrituras encontramos isso, é Ele que é o nosso ensinador diário, e é nesse cotidiano da vida que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ensinando. Por isso que Jesus falou, os discípulos, quando Jesus falou sobre a sua morte e a sua entrega, eles disseram assim, nós vamos ficar órfãos, nós vamos ficar sem um mestre ensinando. Ele disse, não, virá o Consolador, o Espírito da verdade. Ele ensinará vocês a toda a verdade e encaminhará vocês a toda a verdade. Então, o dia a dia com Jesus é isso, é assim, é todos os dias, o dia todo sendo ensinado no cotidiano da vida. Nós já falamos aqui, outros domingos, sobre aprender a servir, aprender ou entender da parte do Senhor que nós não precisamos de cargos, posições, lugares de honra, quando nós somos servos de Deus. Nós precisamos então entender que o Senhor nos chama a servir, e servir ao próximo, servir ao outro, sem precisar cargos, posições e títulos. Falamos aqui também sobre como viver uma vida em meio às intempéries dela, as intempéries da vida, aprender a viver nas circunstâncias da vida. Aprender a viver em meio às tempestades. Domingo passado falamos sobre isso. É a gente saber que irão vir problemas, dificuldades, intempéries, circunstâncias, mas o Mestre ensina a nós descansarmos, porque nós estamos com Ele e Ele está conosco. Não nos desesperarmos, mas sim termos fé suficiente, entendimento que em meio à tempestade, em meio às circunstâncias que podem virar de uma hora para outra, a fé, o entendimento, as convicções nos fazem estar firmes. E hoje, quero tentar aqui fazer que a gente entenda, ou que possamos entender isso, que viver também com Jesus em meio aos religiosos não é fácil. É isso que eu quero me deter e pensar contigo aqui nessa noite. Porque andar com Jesus é realmente andar, e nós vamos falar sobre isso em outras oportunidades, é viver em meio a milagres, é viver no meio de situações assim incríveis, onde o Deus age, onde o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta. Mas caminhar com Jesus é também estar exposto
estar vivendo em meio a religiosos. E como é desafiador para quando nós entendemos o que é o Evangelho, o que é caminhar com Jesus, o que é viver a simplicidade do Evangelho, o dia a dia com o Senhor no Evangelho, e como é desafiador para todos nós viver com o Senhor no meio de uma cultura religiosa. E mais do que nunca, como naquela época, hoje vivemos uma época difícil de se viver o Evangelho em meio aos religiosos. E quando eu falo religiosos, eu estou falando daqueles especialistas em Deus, aqueles que realmente entende-se, como os fariseus entendiam na época, que eles são aqueles que têm o monopólio e a autorização de Deus em julgar todos os seres humanos, pelos seus atos, pelas suas falhas, pelos seus acertos. E é nisso que aqui Jesus ele se depara com os seus discípulos, diante desses especialistas. Na verdade, não é só nesse texto. Em muitos outros textos dos evangelhos, Jesus encontrava pecadores, vamos dizer assim, roubadores, coletores de impostos, eram considerados como pessoas desqualificadas, prostitutas, gentios, pagãos, mulheres, como a mulher samaritana, como a Sírio-Fenícia, como a mulher do fluxo de sangue, como a que foi pega em adultério, como os coletores de impostos, como pessoas que na sua vida, antes de conhecer e caírem em si, que a sua vida estava sendo levada pelo pecado e pelos seus próprios desejos, tinham essa falta de entendimento, essa ignorância a respeito do reino de Deus e do amor de Deus por elas. Mas quando Jesus as encontra, ele não traz juízo para elas, mas sim amor, graça, compaixão. E assim foi com os discípulos. Mas quando eles então entendem isso e começam a viver agora o reino de Deus e praticar isso, os maiores opositores do Evangelho são os religiosos. São aqueles que até quem sabe buscam e querem conhecer a Deus. E têm seu desejo, com certeza, de viver para Deus. Mas que quando vão para as estruturas religiosas, sem conhecer as Escrituras realmente, sem entender as Escrituras, porque aí que está. Jesus nunca confrontou e disse que eles não entendiam nada, ou melhor, que eles não conheciam. Pelo contrário, quando ele sempre os confronta, os religiosos, ele traz as Escrituras. Vocês não conhecem a lei? Vocês não viram o que está escrito? Vocês não entenderam? Vocês não leram lá, aqui, diz aqui, vocês não leram quando Davi comeu o pão do templo? Ou seja, vocês têm conhecimento. Essa classe de pessoas que leem a Bíblia, que sabem da lei, mas não entendem o Espírito do Evangelho. Não entendem o Espírito de compaixão e amor que vem de Deus, que é de Deus, que faz parte do caráter de Deus. Entende que as Escrituras, a lei, a Torá, é apenas um manual moral, manual forense, vamos dizer assim, de erros, culpa, acertos, ou melhor, erros, culpa, juízos, condenação. Entende que as Escrituras elas servem só apenas para regular os comportamentos morais e principalmente os comportamentos litúrgicos e religiosos. E é nisso que os discípulos e Jesus enfrentam os desafios de levar o Evangelho. É olhar para os fariseus e em todo o tempo que havia pecadores, doentes, buscando o Senhor, buscando a graça, o vir de Jesus. Você vai olhar nos evangelhos, sempre vai haver em volta os religiosos, chamados naquela época fariseus, os doutores da lei. E eles não estavam ali para aprender com Jesus, eles não estavam ali para
para buscar conhecer do Evangelho, para buscar conhecer do reino de Deus, para buscar entendimento das coisas do reino de Deus. Eles estavam ali para ajuizar pessoas, estavam ali para condenar pessoas, para criticar as pessoas, estavam ali para dar juízo àqueles que não se comportavam, não viviam, vamos dizer assim, os ritos religiosos, a moralidade religiosa, ou como eles entendiam que deveria ser. Não cumpriam os dias sagrados, os ritos sagrados, não cumpriam as ordenâncias sagradas, de qual eles julgavam que Deus ele resumisse a amar e aceitar apenas que tinham essas práticas religiosas. Com isso, eu digo que não critico aqueles que buscam, de certa forma, a Deus com esse intuito de viver uma vida litúrgica, religiosa, que vai ao culto, que ora. Não é isso que a gente está colocando aqui. Não é isso, não é as práticas. O que Jesus está falando aqui é que quando as práticas, os ritos, os dogmas, os juízos são mais importantes do que a compaixão às pessoas, o amor e a dedicação às pessoas. Por isso que eu falei que é o desafio para mim compartilhar essas palavras, porque eu sou um líder religioso. Muitos que me assistem aqui são líderes religiosos. São aquelas pessoas que, quem sabe, como eu, já tenho sido confrontado nisso. Achando que eu, como pastor, eu sou o responsável, o zeloso, o especialista na religião. Isso é realmente muito confrontativo para a minha vida e com certeza muitos líderes religiosos. E quem sabe você que me assiste nessa noite. Que quem sabe depois de conhecer as Escrituras, a letra, a palavra, não entendeu o espírito do Evangelho. Ou está em processo de entender esse espírito. E entender que nós, eu e você, nenhum ser humano foi dado autoridade para estabelecer juízos sobre vidas, sobre pessoas. O Senhor nunca nos deu e não dará a ninguém nunca essa autoridade de ser um fiscal, um juiz, um árbitro de vidas. Não deu a mim nem a ninguém esse poder e essa autoridade de dar juízo a pessoas, estabelecer condenação. Isso é muito confrontante quando nós começamos a andar no dia a dia com Jesus. Por que eu quero dizer isso? Porque para ser um religioso é muito fácil. Para ser um religioso a estrutura já está montada, o palco já está feito, que é tudo isso aqui, tudo que nós temos em volta aqui, todo esse aparato religioso, toda essa questão de ritos, cultos, moralidade, estruturas hierárquicas, empoderamento de pessoas em detrimento a outras. Então, esse aparato religioso sempre existiu. Isso é da carne humana, isso faz parte da natureza caída do ser humano. É ele inventar esses métodos, esses processos, essas estruturas humanas e achar que Deus vai operar apenas por ali. E que a partir dali, quando nós fizermos os ritos certos, nós estivermos no lugar certo, fazendo o sacrifício correto, o sacrifício certo, nós então temos agora a autoridade de estabelecer juízos sobre pessoas, sobre situações. E se você se identifica com essa questão, eu nos últimos tempos assim tenho sido confrontado muito por isso. Em deixar de entender ou pensar que eu tenho autoridade de ser juiz na vida de pessoas, em detrimento, é como se fosse inverter as coisas, é valorizar mais as coisas, os sacrifícios de animais, do que ter compaixão. E quando eu olho aqui as palavras de Jesus, eu vejo isso, eu vejo o Mestre nos ensinando nessa noite, mais uma coisa, quando ele diz, em Mateus aqui, né? Olha, se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão do que sacrifício de animais. Esse texto aqui, ele usa do profeta Oséias, quando Deus fala através do profeta Oséias sobre isso.
Olha, eu prefiro compaixão, graça, amor, misericórdia do que todos os ritos que vocês façam, todos os sacrifícios de animais que vocês me dão, todas as reuniões solenes que vocês fazem, todos os ritos, as músicas, os cânticos. Isso só terá realmente sentido quando for para atingir e manifestar compaixão, graça e misericórdia. Isso é o evangelho, meu irmão. Isso confronta o meu coração, confronta às vezes, todas as vezes quando eu me pego assim, caio numa consciência que eu não posso, a partir de conhecer a Deus, querer tomar a autoridade de Deus, que é só Ele que tem, de estabelecer juízo e condenação. Nos evangelhos nós vemos Jesus, Ele nunca estabelecendo juízo. Ele falou assim, olha, naquele dia o Pai, Ele vai fazer isso. Senhor, chegaram para Jesus e disseram, mestre, mas como é que tem as pessoas? Ele falou assim, olha, eu vou dar um exemplo. No mundo, o maligno plantou o joio e o trigo. Vamos arrancar o joio, vamos deixar só o trigo? Não, isso não faz parte de nós. Isso naquele dia será feito. É difícil nós entendermos que o caráter de Deus no Evangelho é um caráter de compaixão e misericórdia, nunca de juízo. Nós vivemos um tempo, não de uma graça barata, mas o tempo da graça. O tempo da longanimidade, da bondade de Deus. Vai chegar o dia do juízo? Vai, mas não seremos nós os juízes de tudo isso. Não seremos nós aqueles que vamos olhar para os famintos, os carentes, os que não conhecem a Deus, os que não estão fazendo, quem sabe, os mesmos ritos, não estão aqui caminhando com a gente na igreja, não estão vivendo, não entendem. Nós não seremos, nós não somos, nunca seremos os juízes disso tudo. Apenas Deus nos deu autoridade e graça e nos chamou como discípulos para manifestarmos amor, compaixão, justiça, reconciliação, cura, perdão. É para isso que nós somos chamados, para alimentar as pessoas. E quando nós vemos pessoas famintas, num dia de sábado, quem sabe quebrando um rito, quebrando um dia sagrado, nós não vamos criticá-las. Não é esse nosso papel, não é esse nosso juízo. Olha, como você, os discípulos de Jesus, eles quebram um dia sagrado, como eles não fazem corretamente como a Torá quer, como eles não é isso nosso papel. Nosso papel, quando Jesus diz, olha, se existem pessoas famintas, o dia não importa, o rito não importa, o que elas querem é misericórdia, graça, compaixão, elas querem ajuda, elas querem amor. Jesus ensina seus discípulos e confronta nós. E diz o texto, como esse texto aqui, citando as palavras de Deus aqui através do profeta Oséias, prefiro compaixão do que sacrifícios de animais. Eu prefiro compaixão, eu prefiro reconciliação, eu prefiro misericórdia do que sacrifícios, do que juízos, do que condenações. Eu prefiro isso. Se você voltar duas páginas na sua Bíblia, Jesus usa o mesmo texto, mesma frase, quando no versículo 10 do capítulo 9 de Mateus, Jesus estava comendo em uma casa. Muitos coletores de impostos, pecadores, vieram e se juntaram com ele e seus discípulos durante uma refeição. Refeição era algo cada vez assim tradicional e até hoje para muitos um momento sagrado, um momento de comunhão, um momento de realmente toda a maior intimidade que se possa ter com pessoas é num relacionamento em volta de uma mesa, numa refeição. Até para muitos hoje é assim. Jesus estava nisso, naquela época mais do que nunca. Então quando os fariseus novamente viram isso, disseram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com coletores de impostos, pecadores? Os mesmos fariseus. Por que Jesus come com eles? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: quem precisa de médicos são os que não têm saúde, são os doentes. Entretanto, vocês, olha só, vocês fariseus,
religiosos deveriam aprender uma coisa. O que significa isso? 2 pontos. Prefiro compaixão a sacrifícios de animais, pois eu não vim para chamar os justos, mas pecadores para a salvação. Olha, interessante, Jesus volta um pouquinho aqui, a mesma frase. E quem é que estava confrontando? Os religiosos. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, o que o Senhor quer nos ensinar, nos acordar, é que no chão da vida, na vida, não existe e não foi dado a ninguém o poder de ser juiz de pessoas. Confesso a você que todos nós, com certeza, nosso coração ele é seduzido todos os dias a gente fazer isso. Nosso entendimento às vezes se perde em acharmos que somos juízes, somos os religiosos, somos os fiscais do reino de Deus aqui na terra. E quando nós vamos para os textos bíblicos, a gente vê o coração de Deus dizendo para nós: eu prefiro compaixão, eu prefiro amar, eu prefiro perdoar do que qualquer sacrifício de animal. O sacrifício de animais não era o fim de todas as coisas, não era a finalidade de todas as coisas. O sacrifício de animais, os cultos, os ritos, o sábado, os locais, os sacerdotes, todos eles apontavam para o quê? Para que nisso se manifestasse o perdão de Deus. O sacrifício de animais era para quê? Para que o perdão dos pecados fosse feito. Não era Jesus não queria, ou melhor, Deus não queria animais sacrificados. Deus queria ver um coração quebrantado que se manifestava naquilo, e aí ele derramaria todo o seu amor, graça e compaixão. Ou seja, a vontade de Deus era derramar graça e compaixão. Se eles se aproximavam com animais, com ritos, no dia de sábado, não era tão importante para Deus e não é tão importante até no dia de hoje. O importante é que Deus, Ele tem graça e misericórdia e compaixão de todos nós, todos os pecadores. Não importa você o que você fez, você faça. Importa que da parte de Deus sobre a tua vida há graça, misericórdia e compaixão, ao ponto de chegar na tua vida e te constranger com esse amor e não estabelecer juízo. A mulher adúltera foi pegada em adultério e trouxeram até Jesus e disseram: mestre, a lei diz que você tem que apedrejá-la. O que nós vamos fazer com ela? Jesus disse: quem não tem pecado? Quem de vocês aqui não tem pecado? Quem de vocês aqui tem autoridade para pegar uma pedra e matar ela a pedrada? Todos eles então largam as pedras e saem. E Jesus diz a ela assim: olha, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Que a misericórdia e a graça do Senhor chegou até a sua vida. Então você que me assiste nessa noite pode pensar assim: eu não faço parte de uma igreja, de uma religião, eu não sou uma pessoa que sabe que estou aí fazendo todo esse andar de cotidiano de religião, de vir a culto, tal e tal. Mas saiba que o Senhor te ama. E o Senhor tem compaixão e misericórdia para a sua vida. E para todos nós, discípulos de Jesus, que vamos aprender, estamos aprendendo com isso, não somos os juízes de ninguém. A todos nós que somos pecadores caídos e necessitamos da graça de Deus, do amor e do perdão da parte de Deus. Ele vem até nós com compaixão, com misericórdia, com graça, com reconciliação. Ele nos convida a sermos curados. Ele nos convida a sermos resgatados. Ele nos convida a descansarmos no seu amor e pararmos com essa vida religiosa de juízo e de julgamento. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos faça aprender isso. Prefiro misericórdia do que sacrifício de animais. Vamos orar? Senhor,
que nessa noite, nesse tempo e aonde essa palavra for, Teu Espírito, que é poderoso para isso, complete aquilo que ela veio nos falar. Que ela torne, Senhor, eficaz na vida de cada um que ouve nessa noite. E ouve onde quer que chegue essa palavra. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe por sermos religiosos e nos ajuda a viver no meio dos religiosos. Nos ajuda, Deus, a entender realmente o Teu amor e a Tua graça e recebê-lo. E quando recebermos dessa quantia infinita, possamos ser curados, transformados, restaurados em nossa identidade. E podemos assim sermos Teus discípulos, aqueles que caminham contigo, que aprendem com o Senhor e que geram frutos segundo a sua natureza, a sua imagem. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Amém. Amém. Graça e paz, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua semana. Amém. You didn't want heaven without us. So Jesus, you